Eles achavam que uma simples faxineira não oferecia risco algum. Afinal, quem iria ouvir uma mãe solteira invisível para o sistema? Mas a injustiça não veio com gritos. Veio com números frios, diagnósticos médicos e um prazo impossível. Ela acreditou que ainda tinha escolhas, até ouvir que em apenas 30 dias, seu filho poderia não sobreviver. Vieram as portas fechadas, o desprezo disfarçado de profissionalismo e a humilhação silenciosa de quem limpa o chão, de quem decide o destino dos outros. Ela lutava sozinha, contra a pobreza, contra o tempo e contra um sistema que nunca perdoa quem cai. Quando o prazo começou a correr e ninguém apareceu para estender a mão, Clara fez a única coisa que ainda podia fazer. Ela abriu algo que havia enterrado no passado, sem imaginar que, enquanto o mundo a via como descartável, o que estava prestes a nascer mudaria tudo. Muitos vão acompanhar essa história até o fim e seguir em frente sem dizer nada. Mas quem comenta de onde está assistindo é porque ainda carrega algo vivo aqui dentro. O ar da manhã no bairro industrial era denso, carregado de fuligem e promessas quebradas. A luz ainda lutava para atravessar a neblina baixa que cobria São Cristóvão. Clara, 32 anos, andava apressada, o ritmo dos seus passos uma cadência forçada de quem já está exausta antes mesmo do sol nascer. Seus ombros curvados carregavam mais do que a mochila surrada. Carregavam o peso silencioso de ser uma mãe solteira, em um mundo que não perdoa a pausa. O uniforme cinza da limpadora Delta vestia Clara, mas seus olhos, acesos, quase febris, não combinavam com a rotina monótona. Eles eram os olhos de alguém que, em outra vida, vestiu algo muito diferente. Nos seus pulsos, finas cicatrizes desbotadas de um tempo longínquo que ela jurou esquecer, eram cobertas por pulseiras de plástico baratas. Era um detalhe que ninguém percebia, mas que gritava: algo nesta mulher não se encaixa na função de faxineira do último turno do edifício Titan. O edifício Titan, sede da multinacional Vargus Tech, era um monólito de vidro e aço que parecia sugar o calor do ambiente. Às 5:30 da manhã, Clara já estava no 25º andar, o coração pesado como chumbo. Ela limpava o escritório do CEO, Sr. Almeida, um espaço opulento com carpetes persas e uma vista que custava mais do que ela ganharia em 10 anos. O cheiro acre de água sanitária queimava suas narinas, misturando-se ao vapor rançoso do café esquecido no copo de plástico. O rodo de borracha rangia um lamento monótono no mármore frio. Clara se movia mecanicamente. Sua mente, porém, estava em loop, revivendo o instante exato que havia quebrado o fino tecido de sua vida. Há 3 dias, no consultório frio e asséptico, o Dr. Salles havia proferido palavras pesadas que caíram sobre ela como blocos de concreto. Ele disse, com uma gravidade que parecia desproporcional à sua voz calma: Clara, a síndrome de Caledon de Lucas está progredindo rápido. Precisamos de um tratamento imediato. É experimental, mas essencial. O custo total, incluindo a estadia em Zurique e o pós-operatório, é de R$800 mil. R$800 mil. O número reverberou em sua cabeça, um eco cruel em um espaço vazio de possibilidades. O salário de Clara mal cobria o aluguel apertado e a cesta básica. Seus dedos apertaram o cabo da vassoura com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O Dr. Salles, percebendo o pânico que esvaziara o rosto de Clara, pigarreou: o tempo é nosso inimigo, Clara. Temos no máximo 30 dias. Depois disso, a janela de oportunidade se fecha. 30 dias. Aquele era o seu limite. Uma montanha-russa de dor e desespero começou ali, naquele consultório iluminado por luz fria, e continuava agora, enquanto ela lustrava a mesa de mogno do Sr. Almeida. Ela não podia chorar ali. O pranto era um luxo que só a noite permitia. O maior peso era a culpa. Lucas, 8 anos, seu filho, era o sol de sua vida. Um garoto de olhos vivazes e imaginação fértil. Ele era a razão pela qual ela havia abandonado sua carreira promissora anos atrás, aceitando a vida de baixo perfil e sacrifício. Ela era, afinal, uma mãe solo que acreditava que o tempo era mais valioso que o dinheiro. Agora, essa escolha voltava para assombrá-la com um preço que ela não podia pagar. Ao limpar a mesa de Almeida, Clara notou uma prancheta de rascunhos. Não eram gráficos de vendas, mas diagramas complexos de código binário e pseudocódigo de software. Ela parou. Seu olhar, antes vazio, ganhou um foco instantâneo. Seus dedos,
hesitantes, roçaram o papel. Um pequeno e quase imperceptível sorriso de canto de boca surgiu, durando menos de um segundo. Onde a maioria via apenas rabiscos técnicos, Clara via uma linguagem que ela dominava. Este era o primeiro sinal de que a faxineira não era quem parecia ser. O alarme do relógio de pulso bip, marcando 6 horas. O turno noturno estava acabando. Ela desceu rapidamente para o subsolo. Enquanto esperava o ônibus, ela ligou para sua amiga, Simone, uma enfermeira do hospital de Lucas. Simone, você tem certeza? Não tem como parcelar? Um fundo de emergência? A voz de Clara era um sussurro rouco. Clara, eu sinto muito. Simone respondeu com cansaço. O tratamento é privado e exclusivo. Tivemos uma reunião de emergência. A única opção seria conseguir o dinheiro integral em até 30 dias. É cruel, eu sei. Talvez você possa fazer uma vaquinha online. Rifas. Clara franziu a testa, o orgulho inflamando seu peito. Uma dor diferente. Não, eu não farei rifas nem pedirei esmolas. Lucas merece mais do que a caridade de estranhos. A dor era imensa, mas a humilhação parecia ser um inimigo ainda maior. Ela sentia que se cedesse à mendicância, estaria admitindo derrota não só financeira, mas moralmente. O ônibus chegou, jogando-a para a frente. O cheiro de diesel e corpos cansados preencheu o espaço. Enquanto via a cidade acordar em tons cinzentos e laranjas sujos, Clara sentiu o pânico apertar sua garganta. Ela tinha 30 dias para mover montanhas. Chegando em casa, o apartamento minúsculo no 3º andar parecia sufocante. Lucas estava acordado, sentado na cama, lendo um livro sobre astrofísica. Sua pele estava pálida e fina, mas seus olhos azuis brilhavam com curiosidade incessante. Ele era pequeno demais para o peso do que carregava. Bom dia, mamãe, Lucas disse, a voz fraca. Você demorou hoje. Clara forçou o sorriso mais largo que conseguiu. Bom dia, meu astronauta favorito. Tive que passar um brilho extra na sala do chefe. Ele acha que a poeira conspira contra ele. Ela o ajudou a tomar os remédios. Uma dúzia de pílulas coloridas que pareciam engolir sua infância, e preparou um café da manhã apressado. Enquanto Lucas assistia a um desenho animado, Clara vasculhou o armário. Contas, avisos de despejo futuros, e no fundo, uma caixa empoeirada. Era a caixa da vida passada. Dentro, havia uma série de certificados em ciência da computação, um diploma universitário que ela havia guardado como um tesouro perdido, e um laptop antigo, um modelo pesado e esquecido que ela não ligava há quase 10 anos. Clara pegou o laptop. Suas mãos tremiam. Ela o abriu. Havia um adesivo desbotado no canto inferior, um logo de uma conferência de programadores de 2012. Por baixo, o laptop parecia intocado, mas uma das teclas, o shift esquerdo, estava desgastada de forma irregular, como se tivesse sido pressionada milhares de vezes em um frenesi criativo. Ela pressionou o botão liga-desliga. O laptop tossiu, a tela demorou a acender, mas quando o fez, a memória inundou Clara. A paixão juvenil por programação, as noites insones em faculdade, competindo em hackathons, sentindo-se invencível. Ela não era apenas uma faxineira. Ela era uma engenheira de software em hibernação. 800 mil reais em 30 dias. Ela murmurou para o reflexo na tela escura, o desespero se transformando em uma determinação fria. Se eu pedir, levo 30 dias para juntar migalhas. Se eu criar, a ideia começou a se formar, dolorosa e lenta, como um parto difícil. Ela precisava de algo rápido, escalável e global. Ela precisava que milhões de pessoas dessem uma moeda, quase sem sentir, para que o custo exato do tratamento pudesse ser coberto. O que ela conhecia? Dor, sacrifício, rotina impossível. O que ela tinha? Uma mente que pensava em algoritmos. E 30 dias. Ela pegou o caderno e começou a rabiscar diagramas. Um jogo mobile, simples, viciante. Algo que capturasse a essência da luta diária, mas que fosse divertido. Um jogo sobre a rotina caótica de uma mãe solteira. Naquele momento, enquanto a luz matinal finalmente atravessava a janela suja, Clara sentiu a primeira faísca de esperança. Não era a esperança vazia de um milagre, mas a esperança forjada na coragem e no conhecimento. A tarde chegou, trazendo a pressão insuportável de ter que manter a rotina. Ela precisava dormir, mas o código a chamava. Lucas percebeu a mudança, a eletricidade nos olhos da mãe. Mamãe, o que é isso? Ele apontou para o laptop.
É um mapa, meu amor. Um mapa para o seu futuro, Clara respondeu, desviando o olhar. Ela não podia arriscar sua esperança com a ansiedade dele. Ela tinha 29 dias restantes. O laptop antigo estava esquentando, funcionando em sua capacidade máxima. A primeira linha de código era um desafio, mas cada caractere digitado era um passo para longe da vassoura e para perto da solução. A jornada seria solitária, mas a dor do amor materno era o combustível que ela precisava. O relógio digital no canto inferior da tela marcava 3h17 da manhã. O apartamento estava frio. Clara vestia um casaco de moletom velho, os óculos de leitura escorregando pelo nariz. Ela estava imersa no universo binário, reconfigurando o sistema operacional desatualizado do laptop, para que ele pudesse rodar as ferramentas modernas de desenvolvimento mobile. O cheiro de café frio e pizza requentada era o seu perfume. Seus dias se tornaram uma geometria impossível. 6 horas de trabalho braçal, 4 horas de cuidado ininterrupto com Lucas, alimentação, medicação, escola, carinho. E as 8 horas de sono necessárias foram sacrificadas pela programação. Ela dormia apenas 2 a 3 horas, cochilos curtos e perturbados, nos quais sonhava com linhas de código que se transformavam em gráficos hospitalares. O trabalho na Vargos Tech se tornou insuportável. A cada dia, a disparidade entre o seu potencial e a sua realidade a esmagava. Naquela semana, o Sr. Almeida, 50 anos, um homem pomposo e indiferente, a chamou para limpar o chão, logo após ele ter derramado acidentalmente uma taça de vinho Bordeaux caríssimo. Clara, ele disse, usando um tom de voz que se usaria para repreender um animal de estimação. Limpe isso imediatamente. E cuidado. Este carpete custa mais do que sua casa. A humilhação foi um chicote. Ela se ajoelhou. O cheiro de vinho tinto de alta qualidade misturando-se com a acidez do seu estômago. Ela não olhou para ele, focando na mancha. Mas sua mente estava gritando. Eu sei a arquitetura do software que faz esta empresa funcionar. Eu poderia construir algo melhor. Este momento de dor foi a semente. Ela não apenas se recusaria a pedir ajuda, mas provaria que a sua inteligência valia mais do que o seu joelho no chão. A superação deveria vir de dentro, não de fora. No dia seguinte, Clara criou coragem. Ela esperou o Sr. Almeida sair para o almoço e pegou um envelope que havia preparado. Nele, uma carta formal de demissão e um apelo desesperado. Ela esperava que, ao se demitir, ele sentisse pena e oferecesse algum tipo de adiantamento. Ou talvez um empréstimo. Afinal, ela era uma funcionária impecável há anos. Quando Almeida retornou, ele a viu na porta de seu escritório. Ele a olhou de cima a baixo. Sim, Clara. Já limpou o tapete adequadamente? Senhor, com licença. Eu preciso falar sobre Lucas e sobre a minha situação. Tenho um prazo de 27 dias. Clara explicou a doença de Lucas, o diagnóstico médico grave e o custo astronômico do tratamento. Pela primeira vez em anos, ela deixou a máscara cair, permitindo que a vulnerabilidade aparecesse em seu rosto cansado. Almeida ouviu tudo em silêncio, impassível. Ele folheou os papéis que ela entregou, incluindo o diagnóstico. Quando terminou, ele colocou o envelope sobre a mesa, alinhando-o perfeitamente com a borda. Clara, ele disse, a voz seca, entendo sua situação. É lamentável, mas o edifício Titan não é um fundo de caridade. Sua demissão é aceita imediatamente. Envie um e-mail para o RH. Agora, se me der licença, tenho um investimento de $50 milhões para fechar. Meu tempo é valioso. O seu não me interessa. Ele virou as costas e começou a falar ao telefone, ignorando a presença dela. A rejeição foi mais dolorosa do que a doença. Clara sentiu as lágrimas subirem, mas as engoliu com um engasgo seco. Ela não imploraria. Ela saiu do edifício Titan pela última vez, sentindo o peso da humilhação se transformar em fogo puro de coragem. Com o tempo do trabalho braçal liberado, ela jogou toda a sua energia na codificação. O conceito do jogo evoluiu. Ela não queria um jogo de fantasia, queria um jogo de realidade aumentada, uma simulação da vida de uma mãe solo que trabalha. A jogabilidade, um sistema de gerenciamento de tempo e recursos com alta pressão. O jogador tinha 30 dias virtuais para equilibrar o trabalho. Braçal, é claro. A saúde do filho, representada por uma barra de vida que diminuía rapidamente, e a necessidade de economizar cada centavo. Cada nível era baseado em uma tarefa da vida real de Clara.
Limpar 10 andares em 30 minutos. Levar o filho ao hospital sem dinheiro para táxi. Cozinhar um jantar nutritivo com apenas R$ 5. O motor gráfico era simples, 8 bits pixelizados, mas o desafio era brutalmente honesto. O detalhe viciante. Ao final de cada dia, uma doação opcional aparecia na tela, com a mensagem: "Você ajudaria esta mãe a ganhar mais 1 hora de sono?" A doação era de R$ 1,99. Metade do custo era para o desenvolvimento, metade era para a causa. O verdadeiro segredo não era o dinheiro, mas a identificação emocional. Clara trabalhou em um frenesi. Ela usava bibliotecas de código aberto. Mas a arquitetura e a lógica do jogo eram totalmente originais, refletindo sua paixão de programadora. Ela nomeou o pequeno estúdio virtual de Lucas's Light Studios. Uma noite, enquanto procurava por uma função específica em seus arquivos antigos, ela encontrou uma pasta criptografada. Projeto Fênix. Ela se lembrou. Era um projeto universitário que ela havia arquivado 10 anos antes. Um protótipo de algoritmo de viralização de dados. Algo que a faculdade considerou muito à frente do mercado. Ela conseguiu descriptografar o arquivo. Lá estava, uma peça de código elegante e complexa, desenhada para monitorar tendências sociais e inserir um produto digital no momento exato em que a demanda emocional estivesse mais alta. Era o superpoder que ela havia esquecido que possuía. Ela integrou o algoritmo Fênix discretamente no jogo. Ele não apenas impulsionaria a divulgação, mas garantiria que o jogo caísse no colo das pessoas certas. Influenciadores com alta capacidade de engajamento emocional. O relógio marcava 14 dias restantes. Ela estava exausta, os olhos injetados, mas o código estava quase pronto. Ela precisava de um empurrão, precisava que as pessoas soubessem o que ela estava construindo. Clara, Lucas tossiu fracamente do quarto. Você pode me contar uma história? Clara correu para o lado dele, o laptop de lado. Claro, meu amor. Qual história você quer hoje? A história da mamãe que virou um robô e salvou o mundo com os dedos mágicos. Clara riu. Uma risada fraca, mas genuína. O amor materno era o seu combustível. Ela lhe contou a história, mas cada palavra era uma promessa silenciosa. Este robô com dedos mágicos salvaria, sim, o mundo dele. Ela precisava de um plano de lançamento. Rápido, silencioso e eficaz. Ela precisava de uma comunidade. 7 dias para o prazo final. A pressão atmosférica em São Cristóvão parecia refletir a pressão no peito de Clara. Ela havia lançado o jogo 3-Day Dash nas principais plataformas mobile. Ela não podia pagar por publicidade. Então, o sucesso dependia totalmente do algoritmo Fênix e do boca a boca. Clara esperou. E esperou. Nos primeiros 3 dias pós-lançamento, a resposta foi decepcionante. Total de downloads, 157. Total de doações, R$ 1,99. R$ 85. Valor arrecadado total, R$ 85. Ela riu. Uma risada histérica e seca. R$ 85. Ela precisava de R$ 800 mil. O desespero ameaçou engoli-la inteira. Ela havia sacrificado o sono, o emprego e sua própria saúde por uma miragem. Ela se sentou em frente ao monitor, olhando o dashboard de Analytics. O gráfico de downloads era uma linha horizontal sem vida. O código falhou? O algoritmo era inútil? Lucas estava piorando. Sua tosse era mais frequente. E a palidez de sua pele era alarmante. O tratamento precisava começar em 4 dias. Mamãe, Lucas disse, observando o brilho frio da tela do laptop. O seu mapa está quebrado? Não, meu amor, Clara respondeu, a voz embargada. O mapa só precisa de mais viajantes. Ela percebeu que precisava de ajuda, mas não em forma de esmola, e sim em forma de engajamento. O algoritmo era a isca, mas a humanidade precisava puxar o anzol. Clara decidiu adicionar uma nova tela de abertura ao jogo, uma mensagem simples, sem apelos melodramáticos. Ela usou a linguagem que os programadores entendem, a verdade concisa. A nova tela de loading apareceu, 30-Day Dash. Este jogo foi codificado em 20 noites insones. O personagem Lucas tem a síndrome de Caledon, uma condição que requer R$ 800 mil para tratamento em 4 dias. Não pedimos doações diretas. Pedimos seu tempo e sua honestidade. Se você se identifica com a luta,
Avalie o jogo. Se você acredita na superação, compartilhe-o. Nosso único prazo é a vida real. Lucas's Light Studios. Clara. Essa revelação não era um pedido, mas um convite à solidariedade baseada na meritocracia do esforço dela. Clara sentiu um nó na garganta. Era o CTA dela. Não era um clique e compre, mas um reconheça e amplifique. Ela estava pedindo o bem mais precioso do mundo digital, a atenção e o alcance. Naquela noite, Day 25, o algoritmo Fênix finalmente encontrou sua porta de entrada. Um dos downloads era de um jovem streamer brasileiro chamado Cypher, conhecido por analisar jogos indie obscuros e ser brutalmente honesto. Ele não tinha milhões de seguidores, mas sua comunidade era extremamente engajada e altamente cética em relação a jogos pede ajuda. Cypher fez uma live de 3 horas jogando 30 Day Dash. No início, ele zombou. Olha só, mais um jogo de gerência de tempo. Epa, tem uma mensagem de apelo? Que batido. Mas à medida que ele jogava, o humor de Cypher mudava. O desafio era real. Ele falhava repetidamente em conciliar o trabalho e a saúde do personagem Lucas. Ele começou a suar frio. Parem de rir, ele ordenou a seus espectadores. Isso não é um jogo. É um teste de estresse. É exatamente o que é ser uma mãe solteira tentando sobreviver. É implacável. Quando ele chegou à tela de doação opcional, ele hesitou. R$1,99 para dar à mãe 1 hora de sono extra. Ele tirou o cartão de crédito. Eu não estou doando para a causa. Cypher disse à câmera, a voz séria. Estou doando para o código. Quem criou essa simulação é um gênio perverso. Eu quero que essa pessoa durma. Ele comprou a doação. E comprou mais 10. Naquela mesma noite, o clipe do streamer sendo humilhado pela dificuldade do jogo foi editado e enviado para o TikTok. Ele postou o link com a legenda. Parece simples. Jogue por 30 minutos. Duvido que você consiga alimentar Lucas sem falir. Clara, alheia ao que acontecia na internet, dormia profundamente pela primeira vez em dias, exausta pelo esforço final. Quando acordou, havia 1 dúzia de notificações no seu e-mail. Ela as ignorou, achando que eram spams. Ela ligou o laptop. O dashboard de analytics, que antes era uma linha reta, agora parecia um eletrocardiograma fora de controle. Downloads. 157 mil doações. R$1,99. 52 mil reais. Total arrecadado. 75 mil reais. Seu coração começou a bater descompassadamente. Em menos de 12 horas, a curva havia disparado. O algoritmo Fênix funcionou, mas a autenticidade do seu amor materno e a veracidade do seu sofrimento foram o que realmente viralizou. A mensagem de Cypher no Twitter, que ela havia encontrado em meio às notificações, dizia: Este jogo não é sobre gráficos. É sobre coragem e a verdade nua e crua. Joguem e vejam o que significa a palavra superação. Clara não conseguiu chorar ou gritar. Ela apenas respirou fundo. 75 mil reais. Não era 800 mil reais, mas era um começo que ela nunca teria alcançado de outra forma. 3 dias restantes. A contagem regressiva era real, mas agora ela tinha uma chance. Day 28. O mundo de Clara se resumiu ao brilho azul do monitor e à respiração fraca de Lucas no quarto ao lado. O telefone dela, que antes ficava em silêncio, agora vibrava incessantemente com notificações de vendas, visualizações e, o mais importante, mensagens diretas. O jogo 30 Day Dash não era mais um jogo. Era um fenômeno cultural. As pessoas estavam competindo para ver quem conseguia durar 30 dias virtuais sem deixar o filho do jogo passar fome ou faltar à escola. O desafio era tão real que gerou uma onda de empatia brutal. A autenticidade venceu. O impacto era exponencial. A cada hora, o valor arrecadado dobrava. Dia 28, 2 horas da tarde, 250 mil reais. Dia 29, 8 horas da manhã, 410 mil reais. Clara não dormia há 48 horas, gerenciando os servidores que estavam sobrecarregados pelo tráfego e respondendo às poucas mensagens de suporte que conseguia. A adrenalina pura mantinha-a em pé. Ela recebeu uma mensagem curiosa de um jornalista do The Tech Observer. Clara, quem é você? A Vargus Tech está em pânico. Seus diagramas de código são idênticos aos da patente V58 de 2013, um projeto abandonado.
Você é a programadora fantasma que eles nunca conseguiram identificar? Clara não respondeu. Ela era a programadora fantasma, sim. A programadora que eles haviam trocado por uma vassoura. No final do dia 29, a sala de estar de Clara foi invadida por um som estrondoso. Era a campainha, batendo com agressividade. Era Simone, a enfermeira, acompanhada por um homem alto e engravatado. Clara, você precisa vir ao hospital agora. Lucas teve uma crise. Os médicos estão tentando estabilizá-lo, Simone disse, os olhos cheios de lágrimas. O pânico de Clara a paralisou. Ela se levantou, mas foi barrada pelo homem engravatado. Era o advogado da Vargus Tech. Senhora Clara, temos um mandado de suspensão imediata do seu aplicativo. Seu uso do algoritmo Fênix, que é uma variação da arquitetura V58, constitui violação de propriedade intelectual. Você deve interromper a arrecadação imediatamente e nos entregar o código-fonte. O advogado estava frio e profissional, uma extensão do Sr. Almeida. A humilhação voltava na hora mais crítica. Eles não podiam vê-la triunfar. Eles queriam que ela falhasse, que mendigasse. Estou indo para o hospital. Meu filho está morrendo. Clara gritou, tentando passar. Isso não é um problema corporativo. Nosso problema é o código roubado. Se você parar de arrecadar agora e entregar o código, podemos discutir um acordo. Caso contrário, entraremos com uma ação criminal e você será processada por fraude. O advogado ameaçou. Clara olhou para o monitor. 580 mil reais. Estava tão perto. Ela olhou para o advogado. O cansaço desapareceu, substituído pela fúria do amor materno. O código não foi roubado, Clara disse com uma calma gelada. Fui eu quem o criou há 10 anos. Eu o arquivei quando vocês me disseram que o meu trabalho era muito idealista e sem valor de mercado imediato. Eu tenho os metadados de criação e as provas de registro de patente pendente. Você acha que eu esqueceria o que eu criei? Saiam da minha casa. Ela pegou uma cópia impressa do registro da patente, que ela havia solicitado em segredo assim que resgatara o código, e jogou-a na cara do advogado. Agora, saia da frente. Este jogo viralizou porque conta a verdade da minha vida. Você quer que a Vargus Tech tente impedir uma mãe solo de salvar seu filho na véspera do prazo, por causa de um código que eles não valorizaram e que eu provei que criei? O advogado hesitou. O medo de uma crise de relações públicas superou a sede de controle corporativo. Ele recuou. Você não ouviu isso da Vargus Tech, Sra. Clara. Mas vamos monitorar. Se o jogo for usado para algo além do tratamento, Clara não esperou. Ela correu com Simone para o hospital, deixando a porta destrancada, o laptop ligado. O medo de perder Lucas era um peso físico que a fazia cambalear. No hospital, Lucas estava estabilizado. Clara sentou-se ao lado dele, segurando sua mão fina. Ela pegou o telefone. A bateria estava quase acabando. Ela conseguiu abrir o dashboard. 680 mil reais, faltava 120 mil reais. O prazo final era às 8 horas da manhã do dia 30, quando o tratamento em Zurique seria cancelado definitivamente. Eram 11 horas da noite. Ela postou uma última mensagem no fórum do jogo, usando o nome Clara L. Estamos no hospital. Lucas teve uma crise. Faltam 9 horas. 120 mil reais. O jogo continua. E a vida também. Obrigada pela esperança. O clímax era iminente. Ela tinha o algoritmo, tinha o produto, tinha a coragem, mas o relógio estava quase em zero. O silêncio na UTI pediátrica era interrompido apenas pelo bip monótono dos aparelhos. Faltavam apenas 2 horas para o prazo. O sol ainda não havia nascido, mas a luz do monitor de Lucas parecia mais forte que a escuridão da noite. Clara estava sentada, esgotada, mas incapaz de dormir. Ela abriu o laptop, conectando-o a uma tomada enferrujada no corredor. O site de arrecadação estava em tempo real. 6 horas da manhã. 735 mil reais. O ritmo havia desacelerado. O pico viral passou. Faltava 65 mil reais. Ela começou a responder às mensagens diretas. Não como desenvolvedora, mas como uma mãe solo desesperada. Um dos e-mails chamou sua atenção. De um remetente desconhecido. Cypher. Ele escreveu. Clara, sou o streamer que viralizou seu jogo. Sei que você está no limite. Não vou deixar você cair. Entre na Twitch agora. Vou fazer uma transmissão de 24 horas, o Dash Final, e vamos bater essa meta. Eu acredito no seu código. Cypher estava ao vivo para 50 mil espectadores.
Ele havia mudado o nome de seu canal para 30-Day-Final Hour, Get Lucas to Zurich. Ele jogava o nível mais difícil do jogo, o nível plantão noturno, falhando miseravelmente, mas rindo e chorando com a dificuldade. Pessoal! Cypher gritava para a câmera, os olhos vermelhos de sono. A Vargus Tech tentou derrubar o jogo. Eles perderam. Eles não entendem que a superação não é um algoritmo. É o espírito humano. Se vocês doaram R$1,99, doem mais R$10 agora. Façam barulho. O efeito foi imediato e massivo. A comunidade que se formou em torno do jogo não era motivada pela caridade, mas pelo senso de justiça e pelo reconhecimento do gênio de Clara. As doações agora eram maiores. Não R$1,99, mas R$50, R$100, vindas de todas as partes do mundo. Clara viu o gráfico decolar novamente. Uma subida vertical assustadora. 7 horas e 15 minutos. R$785 mil. Faltava R$15 mil. Clara fechou os olhos. Ela havia feito tudo o que podia. Sua coragem a trouxe até aqui. O resultado estava nas mãos do universo digital. 7 horas e 55 minutos. 5 minutos para o prazo. A porta do quarto de Lucas se abriu. O Dr. Salles entrou com o telefone na mão. Ele olhou para Clara, seu rosto ilegível. Clara, Zurich ligou. Eles precisam de confirmação total do pagamento em 5 minutos. E se o dinheiro não estiver na conta, teremos que iniciar um tratamento paliativo aqui. O desespero cortou o ar. Clara olhou para o monitor, temendo o número. 7 horas e 58 minutos. 2 minutos. R$798.500. Faltava R$1.500. Ela sentiu o peso da derrota. Seria por R$1.500? Depois de toda a luta, o código, a humilhação, de repente, o laptop apitou com uma notificação especial. Era do próprio Almeida, CEO da Vargus Tech. O e-mail dizia: Senhora Clara, acabei de jogar o nível plantão noturno. Falhei. O jogo é brilhante. É uma vergonha que tenhamos perdido você 10 anos atrás. E hoje, por favor, aceite este adiantamento por serviços de consultoria técnica. Eu sei reconhecer um gênio quando o vejo, mesmo que seja tarde. O processo legal está suspenso. Boa sorte com Lucas. Anexo. Uma transferência bancária de R$5 mil. Clara arregalou os olhos. O Sr. Almeida, o homem que a humilhara, estava se redimindo. O número final apareceu na tela. R$803.500. O custo exato do tratamento havia sido superado em R$3.500. Clara levantou-se da cadeira, as pernas bambas. Ela olhou para Dr. Salles. Doutor, está pago. Exatamente R$803.500. O custo exato do tratamento. Podemos ir para Zurique. O Dr. Salles soltou a respiração que nem sabia que estava prendendo. Ele sorriu, um sorriso genuíno e cansado. Então vamos preparar o transporte. Você é uma mulher incrível, Clara. Você nos deu esperança. Clara voltou para a cama de Lucas, deitando-se ao lado dele com cuidado. Ele estava dormindo. Ela acariciou o cabelo dele, os dedos sentindo o calor frágil de sua testa. Lucas, ela sussurrou, as lágrimas finalmente vindo, mas desta vez eram lágrimas quentes de alívio puro. O mapa não estava quebrado, apenas estava esperando o tempo certo. Você vai ficar bem, meu amor. 2 meses depois, Clara estava sentada em um café em Zurique, a neve caindo suavemente lá fora. Lucas, com a síndrome de Caledon em remissão após o tratamento bem-sucedido, estava na janela, rindo e observando os flocos brancos. Sua pele tinha cor. Seus olhos brilhavam com mais força do que nunca. O dinheiro arrecadado excedeu o custo, e o jogo continuou vendendo. Clara usou o excedente para criar a Lucas's Light Foundation, uma ONG que financiava tratamentos caros para crianças cujos pais, especialmente as mães solo, não tinham recursos. Ela não era mais uma faxineira. Ela havia voltado a ser uma desenvolvedora de software, gerenciando sua fundação e seu estúdio de jogos. A Vargus Tech, em uma tentativa desesperada de salvar sua imagem, ofereceu-lhe um cargo de vice-presidência de inovação. Ela recusou educadamente, citando uma frase que havia escrito no código do jogo: "O valor do meu tempo não é negociável." A mãe solteira que transformou humilhação e dor em superação encontrou seu superpoder não em pedir, mas em criar.
Ela não apenas salvou seu filho, mas reescreveu sua própria história, provando que, quando a vida te dá um limite de 30 dias, você pode descobrir a força que nem sabia que tinha e transformar o código da sua dor no algoritmo da esperança global. Se essa história tocou você em algum ponto, não precisa explicar nada. Às vezes a gente só assiste, guarda e segue. Mas se quiser, diga de onde está assistindo agora. Não é sobre engajamento. É sobre saber que, em algum lugar, ainda existem pessoas que sentem, que não passam indiferentes,